Fala, meu amigo PCD, como que você tá? Tudo bem? Nelson aqui do canal Mundo Alto, falando com vocês hoje, já começando, desejando que Deus abençoe sua vida, seus planos e todos os seus sonhos. Olha só, tá vendo aqui meu aquário? Vazio, totalmente vazio, né? Vazio de peixes, de acessórios aqui. Vou reformar esse aquário aqui, vamos fazer, resetar ele na verdade, vamos fazer um de ciclídeos africanos alonocaras, né? Então, para os próximos dias você vai ver esse aquário mudando aqui. Mas não é esse o tema do vídeo não, né? Não é pra falar sobre aquário não, só justificando. Às vezes a pessoa vê aqui, sumiu tudo os troncos que tinha aqui, os peixes. É por esse motivo. Gente, a reforma tributária vai dificultar muito a vida da pessoa com deficiência, mas nós não cairemos sem antes lutar. Tem muita gente lutando, inclusive eu faço parte da Ana PCD, junto com o Abraão Dib, junto com o JC, a Sandra Saltini, o Dr. Fábio, o Dr. Marcos, que tá brigando aí, né? Eles, mais do que eu, na verdade, eu mais noticio o que eles estão fazendo, estão brigando aí para reverter a questão da reforma tributária, aí, da questão de perder a isenção por conta de adaptação no veículo, por conta do teto. E a gente conquistou uma grande vitória conquistada pelo Abraão, que foi lá na Jovem Pan, foi lá via a digital, né, via transmissão, foi para a Jovem Pan, para o programa Morning Show, e expôs num jornal, né, no Jornal da Manhã, de grande visualização, tudo o que está acontecendo na questão da pessoa com deficiência. Eu não vou falar muito, porque o vídeo é longo, vou deixar o vídeo na íntegra, né, da participação dos jornalistas, do Abraão Dib, e você assiste aí e compartilha com quem você precisa compartilhar para esse vídeo também repercutir. Teve a repercussão da Jovem Pan, dos canais do Diário PCD, e vai ter aqui também no Mundo Alto, com certeza, porque mais pessoas precisam saber disso. Então fica com o vídeo agora. Tá pensando em comprar um Fiat para PCD? Eu te apresento então a Fiat Ventudo do Ceasa. O melhor lugar para você, meu amigo, adquirir o seu Fiat com isenções. Além do melhor atendimento, aqui você encontra a melhor negociação, melhor avaliação no seu seminovo e, claro, todos os modelos disponíveis para você fazer o test drive e escolher aquele que cabe na sua garagem. Então, se você pensa em Fiat, você tem que vir para essa loja aqui. Lembrando, falou que veio do canal Mundo Alto, tem aquele brinde exclusivo. Vem para Fiat Ventudo do Ceasa e faça o melhor negócio da sua vida se você quiser um Fiat. O tema da vez vai muito nessa linha aqui, mano, pelo seguinte: será que o fim da isenção para os carros em relação ao PCD vai rolar ou não vai rolar? Pelo visto, pessoal, as mudanças da reforma tributária podem fazer, meu caro PP, com que 95% das pessoas com deficiência percam o sonho do carro próprio. Vamos entender exatamente essa história com o próprio presidente da Associação Nacional de Apoio às Pessoas com Deficiência, o Abraão Dib, que está aqui com a gente ao vivaço no Morning Show. Tudo bem, Abraão? Como é que você está? Obrigado pela presença. Dá um panorama aqui para a gente realmente nos situarmos aqui. Qual é o efeito que está posto e que mudança específica é essa? Bom dia. André, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham a Jovem Pan. É uma alegria estar com vocês, levando um dos maiores retrocessos da história contra o direito de ir e vir das pessoas com deficiência. Nós alertamos o Congresso Nacional, durante toda a tramitação da reforma tributária, que o projeto enviado para a Câmara dos Deputados e o Senado Federal era um dos maiores retrocessos, retirando o direito de ir e vir das pessoas com deficiência. Por que eu digo isso? O governo, os governantes não investem em transporte público com acessibilidade para a pessoa com deficiência. Nem o próprio Senado Federal tem acessibilidade para que as pessoas cheguem ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados. Com isso, o que a pessoa com deficiência faz? Já que não há investimento em transporte público, a pessoa compra o próprio carro. Ela paga um próprio carro para ela poder ir ao trabalho, ir à educação, ir à saúde. E o governo, em contrapartida, concedia a isenção de alguns impostos, como o IPI e ICMS na aquisição de veículo 0 quilômetro e o IPVA para veículo também seminovo. O que a reforma tributária diz? Olha, nós vamos manter a isenção. Só que só terá direito à isenção a pessoa que tiver a necessidade de uma adaptação externa ao veículo. O que isso significa? Aquele carro que sai da concessionária
com câmbio automático e a direção hidráulica elétrica, ele não vai dar direito à isenção. A pessoa tem que ter uma adaptação externa, tem que ter um pomo no volante, tem que trocar o pedal, tem que trazer o acelerador e freio para o volante, tem que mexer no carro para poder ter direito à isenção. O que isso significa? Uma discriminação entre as próprias pessoas com deficiência. O amputado, por exemplo, de perna esquerda, vou citar um exemplo para vocês. O amputado de perna esquerda compra um carro, sai da concessionária dirigindo um carro que saiu da concessionária, com câmbio automático e direção hidráulica e elétrica. Este vai perder o direito à isenção, porque ele não tem adaptação externa no veículo. Já o amputado de perna direita, que vai ter que comprar um carro e vai ter que alterar o acelerador e o freio e trazer para o volante, ele vai ter direito à isenção. Então, o governo criou uma discriminação que vai retirar o direito de mais de 95% das pessoas com deficiência de ter esse direito de isenção, que é uma contrapartida. O governo não está dando nada. O governo não investe e, por isso, oferecia esses benefícios dessa isenção, mas agora está cortando, mesmo que com os alertas que nós fizemos no Congresso Nacional. É impressionante, Abrão, impressionante, ainda mais levando em conta que, claro, de pessoas dessa faixa etária de 2 anos a mais, claro que, enfim, tem muitas crianças contempladas nisso, mas estamos falando de 18.600.000 brasileiros, o último levantamento do IBGE, que são pessoas com deficiência, né? Só para a gente ter dimensão desse grupo, né, afetado. Vamos que vamos, então, aqui com a nossa bancada para as próximas perguntas, Abrão. Vou aqui com o nosso David Tasso. Fica à vontade. Sim. Abrão, esse entendimento também dessa mudança é em relação, porque houve uma certa mudança em relação à compra dos carros PCDs, porque as pessoas que não tinham deficiência acabavam adquirindo, ou uma deficiência muito leve. Você acha que também essa mudança foi revista por conta disso ou não teve nada a ver? Olha, Tarso, eu entendo o seguinte, eu tenho um cachorrinho na minha casa. Se o cachorrinho tiver um carrapato, eu vou matar o carrapato, não vou matar o cachorro. Se houve alguma fraude, nós somos contra a fraude, quem foi responsável em aceitar a fraude foi a Receita Federal. Porque quando a pessoa compra um carro, ela passa por um processo dentro da Receita Federal para ter a isenção do IPI e do ICMS. E aí o governo não fez nada para combater a fraude dentro da Receita Federal. Aí ele vem e ataca o segmento num todo. Nós somos contra esse tipo de coisa. Sou totalmente contrário. Mas nós já questionamos, onde é que está a fraude? Quantos fraudadores foram processados pelo Ministério Público Federal para devolver a isenção que ele teve? Mas o governo prefere, ao invés de combater, acabar retirando o direito. Então não adianta você retirar o direito de todo mundo para depois querer dizer, não é bem assim. E mais, hein? O próprio governo federal, o próprio Ministério da Fazenda já admitiu esse erro na reforma tributária. Só que admitir, através de uma nota do Ministério da Fazenda, é uma coisa. E o presidente da República ter vetado isso na reforma tributária é outra totalmente diferente. Somos contra a fraude, Tarso, e nós não podemos penalizar todos em função de poucos que tiveram esse benefício. Uhum. Volto a repetir aqui, né, pessoal? É assustador como nunca a solução no Brasil é acabar com os privilégios, nunca é diminuir supersalários, nunca é dar o exemplo, cortar na própria carne, enxugar a máquina pública, é sempre para criar uma nova taxa ou retirar o benefício de quem realmente mais precisa. E está aí um exemplo escandaloso aí que a gente está diante. Baita de um depoimento seu, Abrão. Eu vou aqui com o nosso PP, então, para a pergunta final do nosso papo aqui tão importante. Abrão, bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente falando sobre esse tema tão importante. A minha pergunta vai no seguinte sentido, eu queria saber o que vocês estão imaginando de pressão, né, do Legislativo e pressão institucional para rever essa norma, né, que infelizmente tira os carros das pessoas que precisam dos carros. É bom lembrar que o Brasil trata muito mal as pessoas que têm dificuldade de locomoção, né, as calçadas são irregulares, não é? E posso lembrar aqui outras situações que infelizmente faz com que as pessoas que têm qualquer tipo de dificuldade de mobilidade não consigam, né, ter o direito de ir e vir assegurado constitucionalmente, né? Pepe, até mesmo a família que tem uma criança com autismo. Como é que a criança com autismo, de um nível, por exemplo, 2, um nível moderado ou grave de autismo, vai para uma estação de metrô às 6 horas da tarde?
e aí a família acaba comprando o carro. E nessa situação, essa família não vai ter direito à isenção, porque quem vai dirigir o carro é o pai e a mãe, e o carro não precisa de adaptação externa. Houve um problema muito sério entre Câmara dos Deputados e Senado Federal. Houve um acordo para que essa regra não fosse aprovada na reforma tributária no Senado Federal. O relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados havia participado desse acordo e disse que ele acataria o acordo feito no Senado na Câmara dos Deputados. Só que ele traiu o Senado Federal. O deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que foi o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, traiu os senadores. O que foi acertado no Senado não foi cumprido na Câmara dos Deputados. E agora nós estaremos, na próxima semana, retornando ao Senado Federal. Nós temos um grupo de senadores que estão aguardando uma proposta que nós vamos apresentar para que eles possam levar isso em frente e corrigir esse absurdo, esse retrocesso. De outra maneira, nós estamos com o jurídico da ANA-PCD já preparando uma ação direta de inconstitucionalidade, porque houve na reforma tributária uma discriminação entre as pessoas com deficiência, desconsiderando uma convenção internacional, desconsiderando o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, retirando aquilo que não era nenhum benefício. Era apenas uma contrapartida para que as pessoas com deficiência tivessem, pelo menos, condições de sair de casa, porque muitos não conseguem sequer andar 50 metros, nem para a direita e nem para a esquerda, quando sai na calçada, porque nós temos um Brasil que não tem acessibilidade para quase ninguém. Nós vamos continuar brigando, Pepe, Marinho e todos da Jovem Pan, vamos brigar, mas brigar até o último instante. Nós sabemos que nós estamos com a verdade, o governo fez algo de errado, admitiu, mas por enquanto não mudou. Nós vamos cobrar isso até o último instante para que isso não aconteça no Brasil, não aconteça esse retrocesso histórico causado por essa reforma tributária. Sem dúvida alguma. É um retrocesso histórico, é escandaloso, mas que você não retroceda também na sua reivindicação, que é mais do que bem-vinda, necessária e conta com o nosso total apoio aqui, Abrão. Esse foi o Abrão Dib, ele que é presidente da Associação Brasileira de Apoio a Pessoas com Deficiência. Aí, fala contundente, fica à vontade sempre aqui, meu querido, para usar a tribuna do Morning Show aí para seguir com o seu apelo tão necessário. Obrigado. Obrigado, André. Meus amigos, eu queria te ouvir, Mano Ferreira, antes da gente seguir adiante aqui, porque mais um daqueles casos que, como eu fiz um enquadramento aqui, né? Ao invés de dar um exemplo, sempre vão ali em quem mais precisa, no benefíciozinho, que é mais valioso para quem mais precisa. E o Brasil é uma coxa de retalhos, né, Marinho? Antes de mais nada, eu acho que é importante situar que a causa é mais do que legítima, né? Eu mesmo tenho um primo que é cadeirante e sei como são as dificuldades de locomoção. O Brasil não é um país adaptado ou acessível para que as pessoas consigam fazer o mais básico dos direitos humanos, que é ir e vir, né? É literalmente o direito a sair de casa e ir na igreja, o direito a sair de casa e no supermercado, muitas vezes é inviabilizado para pessoas com deficiência, e isso é um absurdo. Agora, a forma de resolver a questão, a meu ver, não é via tributação. É via política pública direta. E a gente coloca dentro do orçamento federal e faz uma destinação de recurso direta para as pessoas com deficiência, porque isso aumentaria a transparência e, inclusive, a capacidade de avaliação da qualidade, do desempenho da política pública, ou seja, tributo, né? A reforma tributária não deve ser pensada para resolver todos os problemas do Brasil. A reforma tributária é um instrumento para lidar com a arrecadação de recursos. E aí, quanto mais simples for o sistema, melhor para todo mundo, porque a criação de uma colcha de retalhos que faz com que cada item tenha uma tributação diferenciada hoje no sistema atual é uma das causas da complexidade do sistema tributário que faz com que o nosso ambiente de negócios seja tão ruim. Então, em resumo, a causa é mais que legítima, precisamos de uma política pública para lidar com essa situação, mas não é por meio da tributação.
Fala, muito bem-vindo aqui do nosso Mano Ferreira também. A gente precisa... Quer comentar o jogo rápido aqui, Jess? Na verdade, eu quero. Eu discordo muito do Mano, porque eu acho que o problema aqui é que a gente precisa que a tributação também esteja ligada à resolução desses problemas. Porque, a gente não tem práticas do Congresso e também do governo federal implementando esses trabalhos executivos para a melhoria de vida dessas populações. Então, quando a gente lembra, lá quando o presidente Lula subiu a rampa do Planalto, ele subiu a rampa com o Ivan, que é um jovem influencer PCD, deficiente físico. Fico pensando, será que o Ivan precisa de um carro que tenha ali o pedal e a acessibilidade do lado direito? Porque se não for, ele também pede direito a este benefício que é necessário muitas vezes. E mais, eu acho que o mais grave dentro disso é criar uma disparidade entre as deficiências, avaliando, sem nenhum conhecimento médico ou específico, quase como se fosse um problema só de mobilidade, quando não é. O exemplo do presidente da associação é muito feliz. Um pai com uma criança com um grau mais elevado de autismo, que não consegue estar naquele ambiente, às vezes ou é desgastante estar no ambiente de um transporte público. Isso não deve ser avaliado? Isso é avaliado. E vale mencionar que, na minha perspectiva, essa medida é irrisória e ela vai cair também judicialmente. Por quê? O Dória tentou fazer isso aqui em São Paulo em relação ao IPVA. Isso foi barrado pela justiça. Por quê? Porque, segundo tratados internacionais e segundo a nossa própria legislação, criar essa distinção entre deficiências não é possível. Então, assim, eu acho que está corretíssima a crítica ao Reginaldo Lopes. Eu acho que quando a gente tem uma bandeira de acessibilidade, a bandeira não pode ser só em época de eleição, não. A bandeira tem que estar na defesa de quem precisa, das pessoas com deficiência das mais variadas. Seja uma situação de hérnia de disco, seja uma situação de uma dor extrema, seja qualquer um desses casos não visíveis e não só para um caso de ter ali acessibilidade no próprio carro. Eu acho um absurdo, um retrocesso, e eu estou aí 100% com a argumentação do presidente da associação. Inclusive, se quiserem se manifestar, né, já que foram citados, o espaço está aberto aqui no Morning Show, né, Marinho? Sempre importante. Sempre importante a Tribuna Livre, que é o Morning Show, mas debate aí acalorado, necessário, e a pauta que seguirá dando o que falar. Essa é uma das certezas em meio a tantas incertezas. Mas olha... E para você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e é especialista em seguro para pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza, além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem para eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. Se você está pensando em comprar um carro para PCD, é claro que eu recomendo o Nissan. E a melhor concessionária para realizar esse sonho é aqui, ó, na Nissan Daruge de Americana. Quando você lembra da Nissan, claro que você pensa em confiabilidade mecânica. Carros com motorização confiável e muita segurança para você levar a sua família. E aqui em Americana, você tem a melhor negociação. Aqui você encontra modelos como o Nissan Versa Sense e o Kicks Active, com todas as isenções para você que é PCD e quer economizar. Os carros mais confiáveis do mercado, o melhor atendimento e a melhor negociação. É aqui na Nissan Daruge de Americana. Fala que vem do canal Mundo Alto que ainda você vai ser surpreendido. Vem pra cá!